Oi todo mundo, bem-vindos ao meu canal. E só para corrigir que eu não falei a sinopse dos livros da trilogia da Toda Terra Tem Seu Fim, da N.K. Jemisin, da editora Morro Branco. Antes de fazer a resenha sobre este livro maravilhoso que eu acabei. A Quinta Estação. É assim que o mundo termina, pela última vez. 3 coisas terríveis acontecem em um único dia. Essun volta para casa e descobre que seu marido assassinou brutalmente o próprio filho e sequestrou sua filha. Sanzi, o poderoso império cujas inovações têm sido o fundamento da civilização por mais de 1000 anos, colapsa frente à destruição de sua maior cidade pelas mãos de um homem louco e vingativo. E no coração do único continente, uma grande fenda vermelha foi aberta e expele cinzas capazes de escurecer o céu e apagar o sol por anos, ou séculos. Mas esta é quietude, lugar há muito acostumado à catástrofe, onde os orógenes, aqueles que empurram o poder da terra com uma arma, são mais temidos do que uma longa e fria noite, e onde não há compaixão. Que é este primeiro aqui. É uma trilogia, tá? Esse é o segundo. É assim que o mundo termina, pela última vez. O fim se torna mais sombrio enquanto a civilização mergulha em uma noite longa e fria. Alabaster 10 Anéis, louco destruidor do mundo e seu salvador, voltou com uma missão: treinar Essun como sua sucessora para selar o destino da quietude para sempre. Nassun ainda está perdido e desenvolve seus poderes sob os olhos atentos do inimigo, e os ecos de suas escolhas poderão alcançar sua mãe e partir o mundo. A orogenia torna-se essencial para a sobrevivência de ambas, embora ainda desperte confiança e preconceito. Os mistérios antigos finalmente convergem em respostas e desencadeiam uma nova busca, e a abertura do portão do obelisco pode finalmente aplacar a fúria do Pai Terra. Esta capinha aqui. Gente, eu amei essas capas. O Céu de Pedra, o último livro da trilogia. É assim que o mundo termina, pela última vez. A lua em breve retornará. Se isso era trazer a destruição da humanidade, ou algo ainda pior, dependerá de 2 mulheres. Essun herdou o poder de Alabaster 10 Anéis, e com ele tem a esperança de encontrar sua filha Nassun e estabelecer um mundo no qual toda criança orógene possa crescer em segurança. Para Nassun, o domínio de sua mãe sobre o portão do obelisco vem tarde demais. Ela foi testemunha da perversão do mundo e aceitou o que sua mãe não quer admitir. Às vezes, o que é corrupto já não pode ser purificado, apenas destruído. E essa é a trilogia da Terra Tem Seu Fim, que seria uma distopia, né? Agora vamos falar sobre este livro maravilhoso, Príncipe da Névoa. Não repare a unha, tá? Ainda não fiz. O Príncipe da Névoa retrata uma família. O Maximilian Carter é um relojoeiro, pai de 3 filhos, 2 meninas e um menino, e é casado. Está no período da Segunda Guerra Mundial e ele percebe a guerra se aproximando de onde eles moram. Então, justamente no aniversário do Max, que é o filho mais novo, eles resolvem se mudar para uma casa mais no interior para fugir dessa guerra. Então, o Max, assim que eles chegam nessa cidade, ele se depara com o relógio da cidade e percebe que o relógio está contando as horas inversas. E ele fala assim: nossa, mal cheguei, mais ou menos, nossa, mal cheguei, já tenho trabalho para fazer. E se empolga. Enfim, eles chegam na casa. A casa é enorme, mas precisa ser limpa porque está imunda.
está há muito tempo fechada e tem alguns reparos que precisam ser feitos. O Max, o filho mais novo, aniversariante, muito contrariado, acata ir para ir para essa nova casa. Em desgosto, mas vai. Sem muitos estresses. Chegando lá, tudo começa a correr bem, até que de repente a filha mais velha, a Alicia, sofre um acidente inexplicável e os pais a levam ao hospital. Ela entra em coma e ninguém soube explicar como aquilo aconteceu. Mas antes disso, esqueci de falar, o Maximilian, ele dá uma volta pela casa, pelo terreno, e se depara com um jardim de estátuas. Umas estátuas cheio de limo, com um matagal em cima e tal, mas que são bem esquisitas, que ele fica assim meio pavoroso. Aí, voltando pro fluxo da história, a Alicia sofre esse acidente, os dois pais ficam com ela no hospital, em coma, e deixa a irmã Alicia, que é a irmã do meio, cuidando do Max. O pai achou duas bicicletas que estavam jogadas fora ou largadas e deu uma recaustada e o Max saiu para andar de bicicleta. Nisso ele encontra o Roland. E eles fazem uma amizade muito legal. Ele explica o lugar, mostra tudo, beleza, a cidade, não sei o que, e diz que vai ter que ir pra guerra porque ele foi convocado. O Max fica meio assim, pensativo, mas como ele é bem menor, ele ainda não tá muito ciente do que isso implica, né? E eles e esse Roland diz que tem um navio no fundo do mar, que é o Orfeus, que ele sempre vai lá e cata alguma coisa que ele acha interessante. Ele mergulha muito bem e sempre cata alguma coisa lá interessante para poder pegar. E ele sugere que no dia seguinte, que eles se conheceram, que o Max vá mergulhar com eles. Os dois ficam em casa, tem telefonema dos pais dizendo que a irmã está estável, mas permanece em coma e tal. E ele vai mergulhar. A Alicia, como é mais velha, não acha isso muito bom e decide ir junto. Ela vai de carona com o Roland. E aí rola aquele flertezinho básico, né? Entre os dois, mas nada uau. E ele vê então o Orfeus. E eu não vou contar muito mais do que isso. Só para fechar a resenha, para não dar spoiler, o Max descobre que o Roland, quer dizer, o avô do Roland, acho que é o Simon, ele é um engenheiro que foi o único sobrevivente desse naufrágio, e ele construiu um farol e fica lá todo dia a fim de tentar precaver embarcações por conta desse farol. E sempre à noite, assim, a cidade é muito rodeada por névoas e tal, um ar bem misterioso, místico. E eles saem pelas ruas e encontram com outras pessoas e descobrem sobre o príncipe da névoa.
Eles entram nesse lugar e tem várias crianças que fazem inúmeros pedidos e uma dessas crianças pede, se eu não me engano... Ai, gente, não lembrei agora. Desculpa. Faz um pedido e o príncipe da névoa diz que vai querer algo em troca. E o menino, tá bom, beleza, fácil. E aceita. Só que esse menino, ele não cumpre a parte dele desse acordo. E ele veio falecer de forma muito estranha. Então todos ficam muito espantados com aquilo e eles tentam fugir ao máximo. E eles vão descobrindo diversas coisas, o avô vai contando sobre a história da embarcação, do que aconteceu, do que sobreviveu. E, gente, que livro maravilhoso. É uma das melhores leituras desse ano também, muito fluido. Eu li em 2 dias, lembrando que eu sou confeiteira, vendo seguros, e tem que limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, coisinhas de casa, né? E em 2 dias eu li esse livro e a escrita é muito fluida, muito envolvente. É uma pena que o Carlos Ruiz Zafón não esteja mais conosco. Ele só publicou 8 livros antes do seu falecimento e não consta nenhum registro que ele tenha até então esboçado algum outro livro ou alguma coisa para poder lançar a família dele, não sei. E é realmente uma pena, porque que livro primoroso. Então, essa foi a resenha e eu espero que vocês gostem desse livro tanto quanto eu. Então, por favor, para ajudar o canal a crescer, dá seu joinha, se inscreva, ative as notificações, curta, comente e, se possível, compartilhe, tá bom? Tchau!